Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Vamos ler a partir do verso de número 11. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. Enquanto os irmãos encontram, eu quero externar minha alegria e gratidão ao nosso bom Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui. Louvo a Deus pela vida do anjo desta igreja, meu amigo pastor Edjanildo, pastor Samuel, levita Daniel. Eu estou entre amigos, que Deus abençoe. Para mim é uma honra, eu acho que já faz uns 9 anos ou 10 que eu preguei aqui na Imisa, mas o Senhor usou a vida do pastor para estar sendo esta ponte para estarmos aqui. Eu quero ser bem breve naquilo que irei trazer. Alegre em rever alguns irmãos, amigos de infância. Tá ali Elton, a gente cresceu junto, jogando bola. Deus abençoe sua vida. Um prazer tê-lo aqui. Capítulo 15, verso de número 11. Tem como epígrafe do texto, evangelista Cleito, Deus abençoe também, a parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se novamente a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a fim de apacentar os seus porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas ou as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Verso 18: mas levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, eu já não sou digno de ser chamado de teu filho, trata-me apenas como um dos teus servos. Verso 20: levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, o seu pai o avistou, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, eu já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa, e vestiu. Ponde-lhe também um anel na sua mão, e sandália nos seus pés. E tragam o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, que estava no campo, quando veio e chegou perto da casa, ouviu o som das músicas e o barulho das danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo que estava acontecendo. E ele lhe disse: veio o teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar na casa. E saindo seu pai, insistia para que ele entrasse. Mas respondendo ele, disse ao pai:
eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito sequer, para eu me alegrar com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe logo o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Podei tomar os seus assentos, no nome de Jesus de Nazaré. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, esse texto que ora acabamos de ler no evangelho que escreveu o evangelista Lucas, no capítulo 15, ele é conhecido como o capítulo das percas, porque você vai notar cerca de 3 parábolas aqui. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola é a parábola da dracma perdida. E a terceira é conhecida como a parábola do filho perdido. Perceba que no capítulo 15, verso de número 11, a epígrafe do texto, ou o título do texto, vai ter a seguinte frase: a parábola do filho pródigo. Mas se você for estudar esse texto, for se aprofundar nele, você vai perceber que o personagem principal desta parábola nunca foi o filho, mas sim o pai. Era para esta parábola ter como epígrafe a parábola do pai, porque a palavra pai aparece mais do que a palavra filho. A palavra pai aparece no início do texto, a palavra pai aparece no meio do texto, e a palavra pai aparece no final do texto, porque sempre foi a vontade do pai começar conosco, caminhar conosco e até o fim também conosco. Perceba que nós encontramos aqui cerca de 4 personagens: o pai, o filho mancebo, o filho mais novo, o filho mais velho e o cidadão daquela cidade. Perceba que nesta parábola vai acontecer algo inusitado, onde nós sabemos que é comum o filho mais velho pedir a herança, mas esse texto diz que foi ao contrário. O mancebo, o mais novo, chega para o pai e diz: pai, dai-me parte dos bens que me pertence. Ou seja, não era errado ele estar pedindo a sua herança, era direito dele, ele tinha direito como filho. O errado aqui é ele pedir antes do tempo, porque para ele possuir a sua herança, o pai tinha que morrer. Mas você vai perceber que quando ele pede a sua herança, é o mesmo dele estar dizendo para o pai: pai, para mim o Senhor não existe mais, para mim o Senhor já morreu. Perceba que o pai logo de pronto entrega a parte da herança dele. Perceba que não há nenhuma resistência pela parte do pai. É normal quando um filho chegar na idade, chegar para os pais e dizer: pai, eu quero ir embora, o senhor pode me ajudar? O senhor pode me dar uma parte da herança para eu seguir a minha vida? Mas o que não é normal aqui é que você não vê nenhuma resistência na parte do pai. O pai em nenhum momento pede para que o filho fique, o pai em nenhum momento força para que o filho fique. Mas há casos e casos, tem casos que tem filhos que chegam para o pai diz para ele: graças a Deus, pode ir embora. Mas tem alguns filhos que o pai tem um trato diferente, e para esses filhos o pai diz: vai para tu ver. Para uns o pai diz: pode ir. Para outros o pai diz: tenta para ver. Tem
pessoas aqui que nunca vai conseguir se afastar da presença do Pai, porque o carinho do Pai é grande. Para você não tem, vai embora. Para você é tenta para tu ver, porque alguns vão, faz o que quer lá fora e não há um preço a ser pagado. O Pai está dizendo para você nesta noite: tenta sair da minha casa. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Andacamante a súbria. Você não tem mais opção de saída. Ela erve a sai. Você está preso pelos laços de amor do Pai. E se depender do Pai, para você ele tranca a porta, para você ele atravessa na frente, mas para você ele diz: não vá. Ai, Jesus. Decamante a sé. A Bíblia diz que ele dá a parte da herança. Detalhe, a herança ele recebe em fazenda, pastor. E pelo que eu entendo, não dá para se sair com uma fazenda nas costas, sim ou não? Ele tem que transformar em dinheiro. E quem é que ele vai procurar? O cidadão daquela cidade. Que se você estudar a tipologia bíblica, o cidadão aqui representa Satanás. Porque o maior desejo do diabo é tomar aquilo que o Pai tem reservado para nós. Mas o diabo aqui quebra a cara, sabe por quê? Porque para ele tomar posse da herança, o pai tinha que morrer, mas o pai não morre. Ele aparece no começo do texto, aparece no meio do texto e aparece no final do texto. Levante a sua mão que eu tenho uma profecia. Por mais que o diabo tente arrancar a tua herança, tomar aquilo que o pai te deu por presente, ele não vai conseguir, pelo simples fato de o teu pai ser eterno. Ele não morre, e enquanto ele estiver vivo, o diabo não toca nos teus bens, o diabo não toca na tua casa, o diabo não toca na tua herança. Ai, Jesus. Ele pega a parte, pastor. E perceba, Cleito, que quando ele recebe a sua parte, era para ele ir embora na mesma hora, sim ou não? Mas ele não vai. O coração já está fora, mas os pés continuam dentro da casa. E ele tenta insistir, mesmo querendo ir embora. A Bíblia diz: e poucos dias depois. Então, durante esses dias, ele tentou viver dentro da casa do pai. Pastor, mas por que ele não conseguiu? Pelo simples fato da casa do pai ter regras, da casa do pai ter doutrina. Na casa do pai tem hora para entrar, tem hora para sair. Não se veste como quer, não sai como quer, não fala o que quer. E é por isso que muitos não suportam. Ai, Jesus. E ele está com a sua herança, mas ele está procurando o quê? Um motivo para sair. Alguém olhar com a cara feia e o pastor pregar uma palavra pesada para ele dizer: eu saí por causa de fulano. Você saiu porque o seu coração já estava fora. Decamante a sé. A Bíblia diz que ele pega a sua parte da herança e vai viver uma vida dissoluta. Pastor, o que significa dissoluto? Uma vida sem regras, uma vida sem freio. E há um adágio que diz que de onde se tira e não se repõe, um dia acaba. Foi o que aconteceu com ele. A Bíblia diz que ele perdeu tudo. Pastor, qual era o melhor momento para ele reconhecer o erro e voltar? Quando ele perde tudo. Mas o orgulho é maior do que a vontade de voltar para a casa do pai. Pastor, e quem é que ele vai procurar? Leia o texto. Vai procurar quem? O cidadão da cidade. Era tudo que o diabo queria. Era tudo que o diabo estava precisando. Ele chega para o cidadão e diz: olha, eu quero arrumar um emprego. E a sua consciência dizendo: volta para a casa do pai. Ele diz: eu não posso voltar, eu vou tentar mais um pouco. Aí o diabo disse: eu tenho um emprego para você, não sei se você vai querer. Ele disse: eu estou disposto a tudo. Você vai apacentar os meus porcos. Se você que estuda cultura, você vai saber que pastorear ovelhas já era uma profissão menosprezada em Israel. Imagine pastorear porcos, que para Israel é maldição. Era tudo que o diabo queria, colocar ele na lama.
E a Bíblia diz que ele desejava comer as cascas. Aqui não é lavagem, as cascas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E o texto diz: houve uma grande fome naquela terra. Pastor, o que é que o senhor entende com isso? Quando Deus está disposto em buscar alguém, Ele vai anular todas as possibilidades de permanência no mundo. Não, tem gente que não está entendendo o que o Pai está dizendo. Ele vai fechar a porta, Ele vai colocar enfermidade, Ele vai Ele vai preparar uma ocasião, vai fechar todas as possibilidades e anular, porque Ele te quer de volta. Levante a sé. Tem gente que está entendendo o que é que Deus está falando. Aí ele cai na real, verso 18. Ele diz: rapaz, que besteira eu fiz. Quantos trabalhadores de meu pai tem pão e tem pão em abundância, e eu aqui pereço de fome. Detalhe, ele se lembrou do pão da casa do pai. Ele já tinha provado de todas as culinárias da região, mas nenhuma comida terá o mesmo sabor da comida que é servida aqui na casa do Pai. Você pode experimentar o carnaval, pode experimentar o São João, pode experimentar o que você quiser, mas sempre sentirá falta deste alimento. Aí ele diz: eu levantar-me-ei. Detalhe, esta oração aqui não foi uma oração feita, foi uma oração ensaiada. Ele disse: eu levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e quando eu avistar o meu pai, eu dir-lhe-ei: pai, pequei perante o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, trata-me apenas como um dos teus servos ou empregados. Veja que ele está ensaiando, ele está dizendo: quando eu chegar para o pai, eu vou dizer tudo isso. Aí o verso de número 20 diz assim: e levantando-se foi para o seu pai, e quando ele ainda estava longe, o seu pai o avistou. O que é que eu entendo? Quando o filho sai da casa do pai, o pai não tem mais prazer dentro da casa, o pai fica aguardando o filho. Aleluia. O texto diz que quando ele se levanta e vai, o seu pai o avistou. Isso me lembra de Deus quando descia na viração do dia para manter uma comunhão com Adão. O texto diz que Deus desceu no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo lugar, e Adão havia se escondido, e o texto diz que Deus bradou do céu: aonde estás, Adão? A palavra onde estás no original não significa que Deus não sabia aonde Adão estava. A palavra onde estás no original significa: você não está no lugar onde a gente sempre se encontrava. Eu ainda estou lá no cantinho da cama, você que nunca mais foi lá, ainda estou lá no cantinho do quarto, você que nunca mais me buscou. O pai está dizendo: naquele cantinho do altar na tua casa ele está lá, você que não foi mais. Quando ele avistou o filho, e o texto diz: e pelo que correu o pai. E quando o pai corre, o pai dá 8 presentes, e eu encerro aqui. Primeiro presente que o pai dá para o filho é o quê? Um abraço. Se você soubesse o valor daquele abraço. Deuteronômio capítulo 21, verso 18. A Bíblia diz que quando alguém fosse costumaz e rebelde, que não desse ouvidos à voz do pai e da mãe, sendo repreendido por mais de 2 vezes, mesmo assim não fizesse caso, então os pais pegariam na mão dele, levavam até o portão da cidade, aonde estavam os anciões, e os anciões iam apedrejá-lo até a morte. Então quando ele volta, os anciões estão na porta com pedra, dizendo: na hora que se aproximar eu taco a pedra, na hora que eu se aproximar eu mato. Mas a Bíblia diz que o pai se antecipou e o abraçou. Não foi só um abraço, mas foi um livramento de morte na vida daquele filho. Foi uma sepultura sendo fechada. Tem gente que não está entendendo. Jeová nesta noite repreende o espírito de morte. Eu não sei por qual causa você veio aqui orar por alguém, mas o pai está dizendo: não vai ter velório. Deus está desmanchando todas as armadilhas de Satanás. O pai está abraçando alguém da tua casa
e está dizendo: enquanto estiver envolto em meus braços, o diabo não toca, a bala não pega, a faca não chega. Ela manda a camutria, receba o livramento de morte. A Bíblia diz que o segundo presente foi o quê? O beijo. Esse beijo aqui, um judeu só saudava o outro com beijo no rosto, ou beijo na face, em 2 ocasiões. Se eles participassem da mesma comunhão, comendo pão. Se lembra? Quando João olha para Jesus e diz: Senhor, quem há de te trair? Ele disse: aquele que é comigo coloca a mão no prato. Quem foi no jardim e beijou Jesus? Judas. Beijo ali é catakfaim, que significa beijo demorado, beijo de intimidade, beijo de quem tem comunhão e relacionamento. Segunda ocasião que o judeu beijava o outro na face ou na testa, era quando eles iam subir para o templo para adorar junto. Então o pai está dizendo: primeiro, você na próxima ceia, você vai participar comigo. Tem gente que não pegou, mas tudo bem. Elevante a súbria, se prepara que na próxima ceia, ele vai estar de volta, ela vai estar de volta, vai comer do pão, vai beber do suco. Elevante a sé, e o pai está dizendo: vai voltar a adorar no templo comigo. Eu beijo. Terceiro presente, o quarto e o quinto foram imediatos. A Bíblia diz que é quando o filho volta, o pai diz o quê? Tragam depressa a melhor veste, coloque nele. Traga também um anel e coloque sobre o seu dedo, sandálias sobre os seus pés. Detalhe, o início do texto disse que ele pegou todos os seus bens, sim ou não? O pai ainda guardou as vestes, o anel e a sandália, porque anel é feito sob medida, sandália também, roupa também. Não tinha como ser a roupa do filho mais velho, era a roupa do filho mais novo. Então quando acontece o encontro, que ele vê as vestes, vê o anel e vê a sandália, ele olha para o pai e diz: pai, por que o senhor guardou? Parece que eu vejo o pai sorrindo, dizendo: porque eu sabia que tu ia voltar. Não, tem gente que não pegou, porque eu sabia que tu ia voltar. Ah, pastor, mas estava uma bênção, saiu, mas o pai matou? Não. O pai permitiu acontecer algo? Não. Então o pai está dizendo: se prepara, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Se o pai não tivesse projeto, o pai já tinha permitido o pior, mas está vivo. O pai está dizendo: vai voltar, vai voltar. Ai, Jesus de Nazaré, aleluia. Ele pega as vestes, coloca nele, ele pega um anel. Toda a família tinha um anel como brasão, e quem usava sempre era o sacerdote da casa, era o dono da casa, era o pai. E quando ele ia sair, ele confiava o anel ao seu filho, filho que ele mais tivesse agrado, ele entregava um anel para ele. Então quando o pai está devolvendo o anel, ele está dizendo: toda a autoridade que foi perdida, toda a autoridade que foi perdida na casa, você recebe de volta hoje. Hoje. Veja comigo o texto, verso 18, ele diz o quê? Eu levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, pequei perante o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, trata-me apenas como um dos teus empregados ou servos. Olha o que acontece no verso 21, no encontro. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu. Faltou um pedaço da oração, porque na oração ensaiada ele tinha que continuar dizendo: trata-me apenas como um dos teus. Mas o pai, sabendo o que ele ia dizer, na hora que ele disse: pai, eu pequei contra o céu, pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Quando ele vai continuar, parece que eu vejo o pai colocando a mão na boca dele e dizendo: na minha casa você nunca será servo, na minha casa você nunca será escravo, na minha casa você tem lugar de filho, lugar de filho, lugar. Ai, Jesus. É por isso que ele diz: peguem depressa a sandália, porque só andava descalço quem era escravo. E o pai, olhando os pés dele, disse: tragam depressa a sandália e coloquem nos pés dele. Quinto presente, o sexto presente, ele diz o quê?
vão no campo. Quem é que estava no campo no texto? Quem se lembra? O filho mais velho. Estava fazendo o que, pastor? Supõe que ele estava engordando o bezerro. Para quê? Para quando ele fosse dar um culto de ação de graça, ou fosse se casar, se ele fosse fazer uma festa com seus amigos, ele ia matar o bezerro. Aí de repente o pai diz: vão depressa lá no campo e tragam o bezerro cevado. Quando alguém chega e olha ele alimentando o bezerro cevado, o que é o bezerro cevado? O mais forte do rebanho. Eu e o pastor Edjanildos, que é mais bem cuidado, a pão de ló, é o melhor. Ele olhou assim e disse: para que vocês querem o bezerro? Ele disse: porque teu irmão voltou e chegou são e salvo, e o teu pai vai matar para dar uma festa para ele. Ele disse: não, esse bezerro é meu. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Aquele que não se alegra com a tua vitória, aquele que não se alegra com o retorno da tua família, está só engordando o carneiro para o dia da festa. Deixa alguém falar, deixa alguém se levantar, deixa alguém torcer contra. Estão engordando o bezerro. Porque o pai por um tempo vai entregar nas mãos do inimigo. O inimigo vai até pegar na mão, mas não vai tomar posse, porque o pai está dizendo: é dele, é dela, é dele, é dela. Você pode até tirar foto, o pai está dizendo para ele: pode até tirar foto, pode até se amostrar, mas daqui a pouco volta para quem é de direito. Sexto presente, o bezerro. O sétimo presente, pastor, a Bíblia diz que foi o quê? A festa. Que o diabo pensou consigo: nunca mais ele vai dar um culto de ação de graça, nunca mais vai ter alegria. O diabo semeou contenda entre os familiares. Um está para um lado, outro está para o outro. Filho não fala mais com o pai, irmão não fala mais com o irmão. O diabo disse: não haverá mais reunião no final de ano, não haverá mais ceia de Natal, não haverá mais festa. Mas o diabo quebrou a cara, porque quando ele passa de manhã, o pai está triste na porta. Quando ele chega à tarde, ele tem uma surpresa, porque a casa que não tocava mais hino, já estava o som no maior volume. Tinha alguém cantando, se alegrando, cantando corinho, falando em mistério. Levante sua mão, porque alguém vai se surpreender por esses dias. Alguém que te viu cabisbaixo vai notar a diferença. Por quê? Porque tem gente aqui que está na situação de Ana. O texto diz que quando Ana entregou no altar, o seu semblante já não era mais triste. Ela ainda não tinha recebido Samuel, ela ainda não tinha uma promessa sobre a sua vida, mas pelo simples fato dela entregar no altar, a Bíblia diz que o seu semblante já não era mais triste. Saia daqui com cara de vitória, saia daqui com cara de festa. Haverá banquete, haverá cultos de ação de graça. Alguém vai olhar e vai dizer: o que é isso? Que tamanho é essa mesa? É comida junina? Você vai dizer: não, é meu filho que voltou, é meu marido que aceitou Jesus, é a minha casa que está servindo ao Senhor. Mas o maior presente não foi esse. O maior presente que o filho recebeu não foi a festa, não foi o bezerro, não foi o abraço, não foi o beijo, não. Foi o quê? O perdão do pai. Não, você não está entendendo. Tem pessoas que estão aqui, o pai revela que está vivendo uma prisão sem grades, uma prisão na mente. O diabo todo dia está acusando, dizendo: você não é mais digna. E Jesus não fala para quem ficou em casa, Jesus fala para quem está no culto. Elevante a sé. Você até tenta voltar a ser quem era antes, mas não consegue, porque o diabo está te acusando todos os dias, dizendo: você não é mais digna, o pai não tem perdão para você. Mas eu vim aqui como profeta de Deus para tirar um peso da sua alma nesta noite e dizer: há perdão para ti, há perdão para ti, há perdão para ti, há perdão para ti. Eu vou repetir: há perdão. O Espírito Santo de Deus está aqui.
Jesus liberta da depressão. Jesus liberta da síndrome do pânico aqui nesta noite. Jesus está libertando todas as prisões da tua alma, todas as correntes que te aprisionavam. Tem gente sendo liberta ali chorando. Esse choro está caído junto com as algemas, junto com os cadeados. O Pai está dizendo: eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Mas para ele receber o perdão, o que foi que ele teve que fazer? Confesso a você que não é fácil. O que, pastor? Parece simples. O que? Voltar. Para mim é alguns metros de distância. Eu vou insistir em dizer: volte. Está bem pouquinho, está pertinho do outro. Volte. Mas para quem saiu, não é só aqueles metros. É uma vida. É uma convivência. Por isso que é mais difícil alguém voltar do que alguém aceitar. Ah, pastor, eu estou sem forças. O filho também estava. Como assim se ele voltou? O texto diz que quando ele vinha na metade do caminho, o pai o avistou e foi ao seu encontro. Ou seja, ele estava dizendo: eu vou voltar até onde eu aguentar. Quando eu parar, vem, pai, ao meu encontro. Quando eu não conseguir mais andar, vem, pai, eu estou precisando. E quando ele chega, o pai corre e lhe traz. Se tem alguém que está distante da casa do pai nesta noite, e você sabe que é com você, ele já anulou todas as possibilidades de você ficar nessa vida. Você sabe disso. Para que continuar nessa luta que só você perde, que só você é ferido? O Pai está dizendo: volta. Cadê você que está afastado e quer voltar para Jesus? Levantando sua mão, eu quero orar por você aqui no altar. Tem alguém nesta noite que está... Tem alguém? A irmã, venha para cá. Cadê a segunda vida para Jesus? Cadê a segunda vida para Jesus? Cadê você que está distante do Pai, está com sentimento nesta noite de voltar? Ah, pastor, como é que eu sei que o Pai falou comigo? Simples. Os dois discípulos no caminho de Emaús, depois que cearam, Jesus saiu, um olhou para o outro e disse: porventura não ardia em vosso coração quando ele falava conosco? Eu posso estar pregando para uma multidão, mas tem gente que está dizendo: é comigo, é comigo, é comigo, é com você. Cadê você que está afastado? Venha, cadê a segunda vida? Cadê a segunda vida? Tem mais alguém para Jesus? Você que está do lado de alguém que não tem forças, pegue na mão dele e diz: eu te ajudo, nós vamos. Tem mais alguém? Tem mais alguém aqui que quer voltar para os braços do Pai? Se não tem, que Deus conceda outra oportunidade. E não seja por causa desse convite que você não vai voltar a esta igreja, porque se esse convite não fosse feito, nenhum dos que estão aqui estariam. Mas se fosse aberta a oportunidade, a começar do altar, os pastores estariam aqui de joelhos, porque não tem nada melhor. Sabes quem eu vou esperar você vir aqui. Eu sou aquele que depois de 10 anos o Pai me trouxe aqui para dizer: a esperança para você. Volta. Ele quer reconstruir a sua vida. Ele quer trazer alegria de volta para você. Cadê a segunda vida para Jesus? Mas conhecido como cadê você? Não se demore, o Pai lhe chama nesta noite. Está vindo a segunda? Glória a Jesus. Segunda está vindo. Cadê a terceira vida para Jesus? E se precisar, é só chamar. A terceira vida está vindo aí. É uma às duas. Uma. A terceira vida. Cadê a quarta vida nesta noite? Cadê você? O Pai está ali esperando. A gente está no horário. O Pai está ali esperando. Cadê a quarta vida? Cadê a quarta vida? Tem mais alguém? Se não tem, eu vou entregar para o pastor delas, que é ele que vai orar por elas.
E eu agradeço a minha Sabes oportunidade. quem eu sou? Eu sou aquele que te vi.